A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos. Mais uma vez eu quero saudar vocês com muita alegria, tá bom? Com a paz do Senhor, compartilhando com vocês esse versículo que se encontra aqui no Salmo de número 46, certo? E o versículo aqui de número 9, em que nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Meus amados amigos e irmãos, aqui nós vamos encontrar o filho de Corá. Eu já falei 2 vezes o filho de Corá, falando sobre aqui o versículo de número 8 e também falando aqui do versículo de número 1, sobre esse Salmo 46, em que os filhos de Corá resolveram seguir os passos de Moisés e não seguindo o passo de seus pais, que foram um homem, no caso Corá, um homem que perseguiu a Moisés, que criou um montinho contra Moisés, não acreditou no sacerdócio e que Deus não estava com ele, mas Deus mostrou para ele sim que ele era o Deus verdadeiro e que Moisés foi um homem escolhido por Deus. E aqui nesse versículo 9 nós vamos encontrar o filho de Corá dizendo: ele põe termo à guerra, ou seja, ele faz cessar a guerra. Ele estava se referindo a Deus até os confins do mundo. Deus quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Meus amados amigos, aqui o filho de Corá estava falando de algo que ele teve como experiência. Ele pôde ver Deus fazendo isso, ele pôde observar Deus dando vitória ao povo de Israel nas guerras. Ele pôde ver com seus próprios olhos Deus acabando com as guerras para dar vitória ao povo de Israel. E ele disse que até os confins do mundo Deus faz isso. Não foi somente lá no povo de Israel, mas Deus faz ainda hoje com as pessoas que o temem a Deus. Nós vivemos em guerra constantemente, em lutas, em dificuldade. Cada luta que nós passamos é uma guerra. Cada dificuldade que nós passamos é uma guerra. Enfermidades, problema no trabalho, problema na escola, problema na vizinhança, aonde nós estivermos, meus amados irmãos e amigos, nós estamos em guerra. E o filho de Corá diz que Deus vai cessar essas guerras em nossas vidas. Basta nós temermos ao Senhor, confiar nele, assumir a nossa responsabilidade de cristão, servir a ele verdadeiramente, observar a sua palavra, guardar em nossos corações e praticar a palavra de Deus, que é a vontade do Senhor, e assim nós seremos pessoas prósperas e abençoadas na presença de Deus. E o versículo continua dizendo que Deus quebra o arco e despedaça a lança. Nós estamos falando de 2 armas de guerra poderosas daquela época, que era o arco, que atingia o seu inimigo. Era uma arma de matança, era uma arma, não era uma arma de defesa, o arco, mas era uma arma de ataque. E também a lança também era uma arma de ataque que feria o inimigo. E o salmista, que era o filho de Corá, estava dizendo que Deus quebrava aquele arco e despedaça a lança do inimigo. Então, quantos reinos se levantaram contra Israel para destruir a Israel? Quantos inimigos Israel tiveram? E Deus fez com que aqueles inimigos caíssem por terra, quebrando os arcos daqueles inimigos, despedaçando as lanças do inimigo. E os filhos de Corá viram tudo isso, e ele está relatando aqui no Salmo de número 46. E o versículo continua dizendo que Deus queima os carros no fogo. Então, meus amados irmãos e amigos, aqueles homens estavam falando de algo que eles viram e observaram. Eles viram Deus fazendo todos esses milagres. Ele viu Deus cortando o arco, quebrando o arco. Ele viu Deus despedaçando as lanças. Ele viu Deus queimando os carros no fogo. Então tudo isso eles puderam ver na sua vida. Eles viram os carros de Faraó sendo derrubado e afogado lá no Mar Vermelho, né? Estava esquecendo aqui detalhes.
Mas eles viram tudo isso, aqueles carros de fogo sendo destruídos no Mar Vermelho, e no decorrer da história de Israel, em toda a sua vida, aquele homem pôde ver esses milagres de Deus. Que nós possamos observar os milagres de Deus, contá-los para nossos familiares, nossos filhos, para nossos vizinhos, nossos amigos, e assim ser bem-sucedido e guardar em nossos corações. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.